Vamos agora a uma parte de ferramental também, tá? Então vai ter um projeto no AVA, o Multivariate Linear Regression, ou regressão linear multivariada. Vamos executar. Tá? Novamente, pode selecionar o algoritmo, por exemplo, matricial. Eu deixei uma base, regressão, uma base não, um conjunto de bases de regressão linear multivariada. Então, por exemplo, vou carregar aqui aquela com gasto TV, gasto por rádio, aumento nas vendas. Tá? O algoritmo de regressão, aqui eu exibo quais são os parâmetros, tá? Do modelo. E aqui duas medidas de avaliação que eu já falei que eu já vou explicar, né, para a gente poder comparar os modelos. Tá? Aqui tem os coeficientes 10 para o primeiro atributo, 3 para o segundo e 66 para o terceiro. Tá? Vamos fazer uma continha simples aqui para ver como que ele está funcionando. Então, se eu pegar essa primeira entrada, por exemplo, vamos ver, 100 vezes 10,05, mais 10 vezes 3,09, mais o bias 66, tá? Deu 1.100, tinha que dar 1.000, né? Tá próximo. Vamos ver o segundo aqui, 150 vezes 10,05 mais 15 vezes 3,09 mais 66, 1.619, ó, tá próximo também, tá? A gente percebe que esses coeficientes aí, eles estão relacionados. E aí, ao analisar, né, os dois coeficientes, qual dos dois tem mais impacto no meu aumento de vendas? É o W0 ou o W1, ou seja, o gasto com TV ou o gasto com rádio. Ó, o W0 ele tem quase 3 vezes mais impacto, ou seja, a alteração no valor dele causa um reflexo, vamos dizer, proporcionalmente 3 vezes maior do que o gasto em rádio aqui no meu aumento de vendas. Portanto, ele é o que está tendo maior importância para prever a minha quantidade de vendas aí. Então, além da gente ter a noção, né, poder fazer a predição, falar, pô, eu quero investir, sei lá, um valor que eu não tenho aqui, 250 em TV, então vai ficar 250 vezes 10,05, mas eu quero investir, sei lá, 35 no rádio, mas 35 vezes 3,09, mais o bias, né, mais 66, quanto será que deve ser o meu aumento em vendas com isso? 2.600, porcentagem, né, de aumento em vendas, né, 2.686, pô, legal, né? Acho que compensa, tal. E o cara que vai tomar a decisão vai analisar isso daí, tá? E se você não tem muita grana, né? Você pode pegar os seus dados históricos e falar, pô, qual dos dois aqui que compensa mais investir? É TV ou rádio? Pô, tá mostrando aqui que a TV tem um impacto maior, então vou investir na TV, tá? Então essa ferramenta eu deixei disponível, tá? E só para mostrar outras possibilidades, que obviamente nós vimos possibilidades muito simples para a gente conseguir fazer alguma coisa na mão, né? Mas enfim, algoritmos de regressão tem uma infinidade, tá? E para isso, uma ferramenta que é bem famosinha no mundo do aprendizado de máquina, que é o sklearn, tá? E aqui dentro do sklearn tem um modelo bem simples que chama Linear Regression, tá? Que vai fazer regressão linear, ou seja, vai obter os algoritmos de regressão linear usando esse Ordinary Least Squares Regression, tá? Enfim, precisa saber a literatura, mas só para mostrar o funcionamento, como ele funciona. E aqui eu deixei aberto um outro algoritmo do sklearn, só com os modelos lineares, tá, para fazer, em sua maioria, regressão linear, tá vendo? Logistic Regression, Bayesian Regression, Least Angle Regression, laço é para regressão, Reed Regression, Ordinary Least Squares, tá? Que é o que é utilizado aqui no Linear Regression, tá? Qual que é a formulinha dele, tá? Perceba que esse Ordinary Least Squares aqui, ele não está utilizando bias, por exemplo, tá? Mas enfim, maneira bem parecida, minimizar o erro residual, tá? Tá aqui na formulinha, ó, a diferença, tá?
da saída desejada menos a entrada multiplicada pelos respectivos pesos. Tá? Até aqui tem o Ridge Regression, que vai adquirindo ou dando outras características ao modelo. Tá? Então aqui tudo isso daqui a gente vai utilizar, na verdade, da mesma forma aqui que veremos. Tá? Então tem algoritmo de regressão para caramba. Eu vou mostrar um exemplo bem simplesinho para a gente fazer. Tá? Eu fiz o seguinte, já me desconectou, que beleza. Não precisa conhecer Python por enquanto, só para mostrar que dá para fazer e como que vai funcionar isso daqui na prática, caso vocês queiram implementar. Eu estou importando o Pandas e o NumPy. O Pandas é para eu ter esse data frame bonitinho, para conseguir visualizar os dados, partir os dados em conjunto X e o Y, que é para prever, tudo bonitinho, tá? Então aqui vou importar os dois. Criar um data frame. Data frame, vamos pensar a grosso modo que é esta tabelinha aqui, para eu gerar esta tabelinha, em que eu estou informando todos os meus dados. Tá? Então cada linha aqui, ó, é uma entradinha no meu data frame, certo? E aqui eu estou nomeando as colunas, disciplina 1, disciplina 2, 3, 4 e A, que eu fiz o exemplo do exercício, esse exemplinho aqui. Tá? Então gerei o data frame, plotando ele aqui na tela, está aparecendo aqui igualzinho. Aí eu separei, né, o X, ó, X, lembra que a gente separou em X, Y? Falei, ó, meu X vai ser disciplina 1, 2, 3 e 4, ó, disciplina 1, 2, 3 e 4, e o Y, que é a resposta, vai ser a coluninha do IA, tá? Então eu separei aqui. Aqui eu estou colocando só o X to NumPy, só para transformar ele nesse arrayzinho, que eu vou fazer umas operações com ele, tá? Então, converti para um array NumPy, que é uma biblioteca, que é essa mesma que eu estou utilizando em cima, que vai me permitir fazer operações matriciais, inversões, etc., porque aqui nosso algoritmo matricial usa isso. Né? Então, saí desse data frame, fui para esse array em si, tá? O meu Y, só para deixar ele um pouquinho mais bonito, em vez de ser só essa sequência de números, né, que corresponde a essa última coluna, eu coloquei ele um toFrame, só para ficar uma exibição igual do data frame. Tá? Bom, e aí eu peguei o algoritmo que a gente viu no slide. Que é esse algoritmo aqui. Na verdade aqui faltou um transposto, tá? Eu esqueci de passar o transposto. Esse X aqui, ele é um X transposto também. Eu vou corrigir no slide, tá? Mas enfim, ó, o passo 1, o que consiste? Eu pegar o X transposto, multiplicar pelo X, tá? Então, o x.t me retorna a transposta do X, tá? Ponto dot x, o dot é operação matricial, tá? E o dot x, tá? É o outro x, o x para dar equivalência do x transposto com x. Ou eu posso fazer, para ficar um pouco mais claro, né? Fazer com uma arroba, que é a operação matricial também. Tudo bem? Ou com o dot. Então, é essa parte aqui, tá? É essa parte aqui do meio. Tudo isso tem que ser, eu tenho que pegar o inverso dessa multiplicação, né? Então, no NumPy tem uma função que é o inf, em que eu passo a matriz, ele me retorna a inversa, tá? Dentro do pacote linear, que é a álgebra linear, né? Então, aqui é o resultado da minha matriz inversa. Depois, eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar pelo x transposto, tá? Então, peguei o resultado do step 1, que é este carinha aqui, multipliquei pelo x transposto, tá? E aí eu tenho o step 2. E aí eu peguei o resultado de tudo isso daqui, que é o meu step 2, e multipliquei pelo y, tá? Dot y. E aqui eu tenho o w, que são os meus coeficientes aí da regressão linear multivariada, tá? Só para a gente testar se ele está funcionando, ó, deixa eu só plotar meus dados aqui de novo. Step 2, está aqui, são meus dados. Tá? Se eu pegar só o x0, né, é a primeira linhazinha aqui, ó. Esse, porque o x é só essa parte, certo? E aí se eu fizer o x0, multiplicar ele por cada um desses carinhas, a mesma coisa que eu fizesse esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, certo? Que é a formulinha lá da regressão linear, para a gente prever o valor, né? Então, se eu fizer x0 dot, pegar o w, que são os meus pesos, né?
ele me respondeu com 8, tá? O x0 é a primeira entrada, ó, é 8. Tá? Então regrediu bem o negócio aqui. Vamos pegar o x1. X1 deu 7.5, ó, 7.5. X2, 5.1 quebrado. E o x3, 6.6 uns quebrado, ó. Deu certinho a nossa regressão linear com aquela operação matricial. Tá fazendo isso na mão. Inclusive predizendo, tá? Dado as disciplinas anteriores, eu consigo prever quanto que o cara vai tirar em A aqui, tá? E além disso, a importância, né? Eu tenho a disciplina 4, que é o que mais influencia na nota em relação a outras disciplinas. Porque perceba bem, ó, disciplina 3, tem hora que o cara tirou nota alta e A foi alta. Mas tem uma hora que o cara tirou 6, por exemplo, e foi 5, e a hora que o cara tirou 2,5 foi 6. Fala, pô, esse cara aqui não tem muito a ver, né, com a paçoca aqui. Uma hora tirou 5.5, foi 7,5, então disciplina 3 não tem nada, olha o coeficiente dela como ficou. Tá? Falando, esse cara aqui não contribui, tá? Aqui é a mesma coisa, uma hora o cara tirar 9 a 8, 2, 7,5, pô, esse cara aqui não ajuda muito não, tá? Já a disciplina 3 ajuda um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de relação, e a 4, já que está mais próximo, tem mais peso, apesar desse 6 aqui, o 7 está um pouquinho maior, tá? Mas é que está tendo maior influência, tá? Em relação à disciplina de A, tá? Mas de qualquer forma, a gente tem um modelo preditor rápido de notas de A, tá? E aí só pra gente ver como que funciona de forma a eu não fazer na mão, né? Que aqui eu estou fazendo todas as operações na mão. E se eu quiser chegar no sklearn e falar, pô, eu quero um algoritmo de regressão linear. Qual que é um desses caras? Quero lar, laço, etc. Tá? Então para isso eu peguei esse linear regression, né? Que a gente viu que ele implementa esse ordinal list squares, que é linear regression, bonitinho. Bom, e aí é o seguinte, tá? Vou criar, importei o linear regression, criei o modelo do linear regression, que eu não preciso fazer isso, porque o meu x já está bonitinho. Aí eu vou ajustar, então deixa eu importar aqui, criei, ajustei. Para ajustar eu passo o conjunto de atributos preditores e o vetor de saída, certo? Passo o x para seriam minhas variáveis preditoras e meu y, que é o target attribute, tá? Aqui ele mostra os coeficientes, tá? Perceba que esse cara aqui tá até que não tá tão parecido, né? Ó, que deu uma inversão, mas de fato o que tem maior peso aqui tá com maior peso aqui, que tem menor peso aqui tá com menor peso aqui, tá? Não existe uma solução única para o problema, tá? Mas a gente vai avaliar se esse cara aqui tá bom ou não, tá? Então ajustei o modelo, uma vez que eu ajustei o modelo eu posso fazer as predições, simplesmente chamando um predict, tá? E aí eu posso mandar ele predizer um único elemento, tá? Então, por exemplo, eu quero que você prediza o x0 para mim. Mas como ele sempre espera a matriz, eu vou colocar o x0 dentro de um vetor. Ele prediz 8 exato. 8 exato, tá? Ou eu posso mandar ele prever vários vetores. No caso, eu passo uma matriz para ele prever. Por exemplo, eu quero que ele prevê o x inteiro para mim, ó. Então, o primeiro ele predisse 8, tá certo. O segundo ele predisse 7,5, tá certo. O terceiro ele predisse 5, tá certo. E o 4 ele predisse 6,6, está exato, tá? Então, a gente aplicou aqui um algoritmo linear regression. Olha que facilidade, né? Model fit, conjunto de dados, resposta, ele já ajusta e a gente consegue sair fazendo predições aqui e obter os coeficientes aqui, caso a gente queira fazer uma análise, tá? E só para mudar, fala, pô, mas eu não quero regressão linear, né? Eu quero uma regressão não linear, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo tem um conjunto de pontos que está distribuído assim, né? E aqui a hora que você tenta fazer a regressão linear, fica desse jeito. Aí você fala, mas não tá legal, eu queria que ajustasse um pouquinho mais aos pontos, tá? Como os pontos não são distribuídos linearmente, a gente pode fazer uma regressão não linear, tá? Para isso a gente tem esse support vector regression, tá? Aqui tem os exemplos de como eu extensiono cada um deles, daqui eu estou mudando o kernel, aqui é kernel RBF, tá? Aqui é kernel linear, aqui é o kernel polinomial, fala, eu quero kernel polinomial, fazer o ajuste com base em um polinômio, tá? Aí a gente vai instanciar esse carinha aqui, ó, que é o polinomial, tá? Aqui eu coloquei o kernel polinomial, então port SVR, igualzinho as instruções que tá ali. Mesma coisa, ó, mudou nada.
vai ser o fit XY, ajustou, tá? E agora eu vou mandar ele prever os X inteirinho lá, que nem eu tinha feito da outra vez. Tá? Deu 7.9, deixa eu só colocar aqui de novo, né? Meu dados. 7.90 era 8, 7.59 era 7.5, 5.10. Então, geralmente está passando errando uns ponto 10 aí, tá? Então, perceba que não necessariamente sempre o que é não linear vai dar melhor para o nosso problema, inclusive, tá? Perceba que nosso primeiro modelo aqui, linearzinho, bonitinho, está acertando bem mais que esse cara. Mas, se de fato você tiver distribuições não lineares, você pode usar uma regressão não linear, que o procedimento vai ser o mesmo, tá legal? Bom, mas aí, pessoal, dado que a gente tem essas respostas, tá? Como que eu sei se esse cara aqui, o Linear Regression, por exemplo, for melhor que esse cara? Como que eu sei se a minha matricial aqui, meu regressor matricial, ele foi melhor que qualquer um dos caras? Bom, vocês lembram que na tarefa, quando a gente teve a predição de séries temporais, né, eu comparava uma saída numérica com a saída numérica real, ou seja, pegava o valor da série, que era um número real, e comparava com aquilo que o modelo tinha predito. É bastante parecido ao que a gente tem aqui. Eu tenho lá o meu, vou colocar aqui y.toFrame, tá? Eu tenho as minhas saídas desejadas, saída, por exemplo, 0, e tenho a saída que o meu modelo está predizendo. Eu tenho a outra saída e tenho a saída que o meu modelo está predizendo. A outra saída e a saída que o meu modelo está predizendo. E assim por diante, tá? Então, maneira bem baixa, vamos dizer assim, é só utilizar a mesma coisa. Tá? Vai mudar um pouquinho, né? Mas enfim, saída desejada menos saída real. Aí eu posso utilizar o erro, mas a gente viu qual que é o problema do erro. Posso utilizar o erro absoluto, já é mais legal. Posso utilizar o erro quadrático, mais legal. Posso utilizar o MAP, a variação percentual absoluta. Tudo aquilo que a gente viu, a gente pode utilizar como medida de avaliação aqui. Então, naquela parte, não muda nada. Tá? O que vai mudar é a forma, vamos dizer, o procedimento de avaliação. Tá? Além de uma outra medidinha a mais, que a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? Então, até lá.